Boa noite. Queria primeiro fazer um agradecimento para a professora Thaisa pelo convite. Uma pessoa uma pesquisadora por excelência, e o que eu observo na professora Thaisa, ela tem a capacidade de agregar. E ao agregar, ela consegue construir coletivamente. Isso é um grande ganho para a academia. Então, eu agradeço à professora Thaisa pelo convite e pela organização do evento. Cumprimento a professora Eliane Moreira e na pessoa do Robson, eu cumprimento todos os presentes. A minha fala, ela vai ao encontro do que a professora Eliane acabou de falar. Várias questões serão retomadas. Medicamentos, por exemplo, é necessário investir uma grande quantia, é necessário ter um grande tempo para que surja um determinado produto, um determinado resultado. E por fim, há um outro tipo de apropriação, que é uma apropriação sobre a arte indígena, que não demanda muitos investimentos e que o retorno é imediato. As pessoas vão lá, copiam a arte indígena, produzem produtos sobre isso. O direito costuma dizer que essa apropriação é de domínio público, ou seja, não há necessidade de autorização para os índios, e essa é uma questão bastante delicada do direito. E é sobre esse ponto de vista, uma relação da arte com o direito, que eu vou passar a iniciar minha exposição. Vai ser uma exposição que puder passar sobre expressões culturais tradicionais, fazer uma relação entre a arte indígena e o direito, de modo geral, e se puder passar. Eu vou iniciar com um trabalho, até fazer um pedido, se alguém puder reduzir um pouco as luzes da frente, a gente consegue ver com mais nitidez. Ótimo. Nós temos aqui uma pintura, um momento histórico, é a primeira missa do Brasil, é um quadro do Vitor Meirelles, e ele é do início da segunda metade do século XIX. É um olhar, a gente consegue ver muito isso agora no século XXI, é um olhar do branco sobre o índio. O índio está num ambiente que lhe é completamente estranho, ele está assistindo uma missa que não faz parte da cultura dele. E até o século XX nós tínhamos essa visão. Não só nas artes visuais, como na literatura, como na música, o olhar do colonizador a respeito do índio. E para mudar um pouco isso, eu vou fazer uma seleção de dois artistas, um do contexto internacional, um alemão, e um artista brasileiro, que é o Cildo Meirelles. Se alguém me perguntasse qual é o artista contemporâneo vivo que tem maior repercussão na arte contemporânea, eu diria que é o Cildo Meirelles. A gente vai fazer uma análise da obra dele. E o que é interessante desses dois artistas que eu escolhi, que foram eleitos, é que eles tiveram experiências pessoais que influíram no trabalho que eu passo a desenvolver. O primeiro deles é o alemão Joseph Beuys, se puder passar. Ele tem uma história muito interessante. Em 1944, ele estava lutando na Segunda Guerra Mundial e ele estava num avião que estava sobrevoando uma região que está no contexto internacional hoje, que é a Crimeia. E esse avião foi abatido. E uma população de xamãs encontrou ele gravemente ferido na neve e o acolheu. Os xamãs ministraram a ele alguns tratamentos que lhe eram comuns. Eles envolveram o corpo do Beuys em feltro e, para manter a temperatura do corpo, eles utilizaram gordura animal. Quase que milagrosamente, o Joseph Beuys, tinha 22 anos, sobreviveu. E esse fato marcou profundamente a vida dele, e ele transferiu essa experiência para a produção artística. E passou a utilizar esses materiais que salvaram a vida dele na produção das esculturas dele. Uma delas é uma obra que está no Georges Pompidou, tem várias versões de trabalho. É um piano. O que é um piano? É um instrumento sonoro. Ele recobre esse piano inteiro de feltro e quer dizer o quê? É um som que está amordaçado, que não se pode ouvir. E ao piano ele coloca uma cruz, como quem diz, algo está errado, alguma coisa está errada, alguma coisa há de ser pensada. E há trabalho dele, inclusive, que faz referência, agora na arte contemporânea, a questões dos índios. Ele vai para Nova York, puder passar, e faz esse trabalho numa galeria americana. Ele passa 5 dias na galeria americana. Esse trabalho chama-se Eu Gosto da América, a América Gosta de Mim. Ele pega um coiote do Texas e leva para dentro de uma galeria de Nova York, de Manhattan. O coiote tem uma simbologia muito própria para os índios americanos. Ele significa harmonia, o que não é a mesma leitura que é feita pelos brancos.
E ao levar esse coiote para uma galeria de Manhattan, um espaço absolutamente urbano, mais urbano ainda, é uma galeria de arte, dita elitizada. E ao colocar um coiote lá, ele se veste com um feltro, com um cajado como se fosse um pastor, ele passa 5 dias lá, e numa quarta galeria ele coloca exemplares do jornal Wall Street, e é lá que esse coiote passa a urinar, numa simbologia que ele faz ao capitalismo. E esse trabalho ele faz uma relação muito direta ao dizer, nós precisamos conviver com as diferenças. Ao trazer algo que se considera selvagem no ambiente urbano, ele diz, nós precisamos romper essas barreiras e conseguirmos viver juntos, respeitando cada um as suas diferenças. Eu passo em seguida para um artista brasileiro, que é o Cildo Meireles, e ele tem uma história de vida extremamente interessante. O pai dele, que também chamava Cildo Meireles, trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, e ele recebeu um telegrama de um pastor dizendo que numa região de Goiás, que hoje é Tocantins, estava existindo um massacre de índios. E ele vai lá investigar esse massacre. E ele chega lá para fazer um relatório para o Serviço de Proteção ao Índio e descobre que a situação é muito mais grave do que ele imaginava. Ele descobre que esse que ele está vendo lá é o segundo massacre. E teve um massacre 15 anos antes, que essa região, hoje Tocantins, é extremamente fértil e vários fazendeiros tinham interesse naquelas terras. E para conseguir aquelas terras e retirar de lá uma comunidade de 4 mil índios, esses fazendeiros alugam um avião, pegam roupas, contaminam essas roupas com vírus, que os índios não tinham resistência, um desses vírus é o da gripe, e lá de cima eles jogam para os índios essas roupas. Em 15 dias, o resultado é o seguinte, dos 4 mil índios, 3.600 morreram. Os 400 que restaram, muitos deles enlouqueceram, muitos deles se suicidaram, muitos deles foram buscar abrigo em outras regiões. E ele, com base nesse testemunho, ele faz uma denúncia não apenas no Serviço de Proteção ao Índio, mas ele também faz uma denúncia criminal. E isso vem a caracterizar a primeira condenação no Brasil por massacre de índios. O Cildo, que é filho dele, testemunha isso. É uma época de mandos e desmandos no Brasil. Ele perde o emprego, ele tem que mudar do Rio de Janeiro para Brasília, isso traz consequências homéricas na vida dele e na família, e isso influencia o Cildo a fazer trabalhos relacionando a visão que ele tem com as comunidades indígenas. Um dos trabalhos que ele trouxe aqui, eu selecionei trabalhos que vão até 88, que é a época da Constituição, portanto uma época de muitas discussões sobre os índios, uma época da ditadura. E o primeiro trabalho que eu selecionei é Cruzeiro do Sul, um trabalho de 69, 70. Esse trabalho esteve exposto há algum tempo atrás na Tate Modern de Londres. E esse trabalho é o seguinte, é um trabalho minúsculo, dá para ver pela proporção do dedo. Ele tem 9 milímetros por 9 milímetros e ele é composto por duas madeiras. Metade do trabalho é de carvalho e metade do trabalho é de pinho. E isso tem um significado muito grande para o índio, porque foi através da fricção do carvalho com o pinho que o índio descobriu o fogo. E ele chama o deus Tupã. E é um deus que ele invoca e ele aparece na hora. Começa a friccionar a madeira e a madeira produz o fogo. Essa é a obra dele, se puder passar em seguida. Temos aqui um trabalho no espaço e, por fim, mais uma imagem desse trabalho exposto. Esse trabalho requer que se tenha uma sala de exposições de no mínimo 200 metros quadrados. É um trabalho que tem um conceito que quer dizer o seguinte, é quase um trabalho invisível. Ele até deu um problema para a segurança da Tate Modern de Londres, que no entrevista do Cildo, o segurança distraiu uma criança, praticamente levou o trabalho quando viu no chão. E ele coloca esse trabalho porque às vezes as pessoas chegam aqui no espaço vazio, não tem nada exposto, até se deparar com aquilo. E ele fala um termo que eu vi que a professora Eliane falou várias vezes, que é a invisibilidade. Você chega para ver uma exposição e o espaço está vazio.
E ele coloca o conhecimento do índio ao descobrir o fogo num tamanho tão pequeno que não é possível se ver. Só que, por outro lado, existe um outro sentido da obra. É um conhecimento que está praticamente massacrado ao se estar tão reduzido, mas ele é tão forte que, se friccionar esse pinho com a outra madeira, é possível produzir um fogo que pode tomar conta do museu inteiro e destruir o museu inteiro, para ver a força que existe do conhecimento indígena. Um outro trabalho que o Cildo produziu é Zero Cruzeiro, é um Cildo que inclusive está na bandeira do Brasil. E o Cildo fez o seguinte: ele, muitos anos depois, ele volta lá para Goiás, para Tocantins, para ver se ele consegue descobrir algum sobrevivente desse massacre que ocorreu. E ele encontra um índio vendendo loteria. E aí essa cena é que vai dar a influência dele de produzir esse trabalho, que é Cruzeiro do Sul. Ele faz o seguinte: ele coloca uma foto de um índio que está acima, e é uma foto de uma pessoa com problemas mentais. Qual é o conceito? O que o Cildo quer dizer isso? Dinheiro é algo territorial. Se nós definimos território de uma maneira, hoje é por meio do dinheiro. Cada país tem a sua moeda. As questões indígenas estão muito ligadas ao seu território. E aí ele pega duas notas de cruzeiro e coloca o zero, ou seja, o dinheiro, essa nota vale menos do que o próprio papel que ela foi feita, ou seja, ele despreza o direito e coloca no lugar dos heróis nacional, que geralmente se colocam em notas de dinheiro, ele coloca duas classes vulneráveis que nós temos uma dívida a ser saldada, que é o índio e que é o esquizofrênico, que foram durante muitos anos abandonados e que nós não demos a devida importância a eles. Ele vai trabalhar novamente com o índio. Se puder passar, aqui nós temos uma foto que dá para ver melhor a foto do índio na nota do cruzeiro. E esse trabalho ao meu ver, é um dos melhores trabalhos do Cildo. Chama-se Missões, como construir catedrais. É uma crítica que ele faz às missões que o Brasil recebeu no início do século XVII. E para externalizar isso, ele faz o seguinte: ele coloca nesse trabalho um chão composto de 600 mil moedas. No teto, ele coloca uma quantidade grande, se puder voltar, de 2.000 ossos. E ligando o chão ao teto, ele coloca uma coluna com 800 hóstias. Esse trabalho faz uma referência à ligação que nós temos da terra para o céu. Para a Igreja Católica, para os cristãos, nós chegamos ao céu por meio do perdão, por meio da comunhão, por meio da hóstia. E quando os jesuítas chegaram no Brasil, uma das finalidades que eles tinham, dos objetivos, eram converter os índios ao catolicismo. Por quê? Porque eles praticavam o canibalismo. E essa é uma maneira de mudar os índios. E a crítica que ele faz, a relação, na verdade é uma crítica interessante, mas eu sou cristão, inclusive, quando eu era criança, todo mundo queria ser bombeiro, ser piloto, queria ser padre. Acho que por isso que eu herdei um pouco essa cara hoje, eu ainda tenho de padre. Então eu me coloco aqui também sendo criticado. E a crítica que ele faz é o seguinte: como é que o índio era perdoado os seus pecados, inclusive do canibalismo? Ele devia praticar a confissão e depois ele era comungado. E o que é a comunhão com um cristão? Alguém lembra? Oi? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é dado ao cristão como um alimento. Isso não é o canibalismo? Não canibalismo igual aquele que o índio faz, mas é o canibalismo espiritual. Então o índio é perdoado do seu canibalismo por meio de um outro canibalismo, que leva ao céu, que são todos esses ossos, para nos dizer: todos nós somos canibais. Puder passar. Aqui tem novamente o trabalho, esse chão de moedas, quer dizer o apego da terra, a questão patrimonial, até chegar ao céu. Aqui o último trabalho do Cildo, que eu vou fazer referência,
ele criou um trabalho que é uma tenda de índio americano, e ele cobriu essa tenda inteira com moedas, com notas de dinheiro dos países que dizimaram os índios. No chão ele coloca uma infinidade de ossos, e ao lado, novamente, uma relação com a Igreja Católica, ele faz uma parede de vela. E essa obra tem mais uma informação. Dentro dessa tenda de índio, sai um som, que é um som mecânico, que é o som da motosserra, é o som do progresso, é o som que destrói tudo incansavelmente. E aí o trabalho tem novamente uma relação com os índios que passam a ser dizimados. Bom, terminando essa análise de como é que nós vimos os índios até o século XX, aí dá a lógica do branco, e como é que a arte hoje vê o índio, como é que a arte hoje não tem mais a preocupação da gente com a beleza, e sim trazer questões políticas, trazer questões sociais. E eu passo então para a segunda parte da nossa apresentação, que é saber como proteger os conhecimentos, as expressões culturais dos índios, que são apropriadas ainda hoje por grandes marcas e que trazem um enriquecimento imenso sobre isso. A arte indígena hoje é extremamente valorizada no mercado. Por quê? A produção de produtos, seja qual for, ela é universal, é fruto da globalização. O que nós compramos aqui em São Leopoldo, nós compramos em Porto Alegre, nós compramos em São Paulo, nós compramos em qualquer outra cidade do mundo, geralmente da China ou de países que exploram a mão de obra. Só que o mercado precisa se inventar e trazer novos produtos. É aí que surgem as questões de fronteira, as questões étnicas. Interessa para o mercado produzir produtos que são genuínos. E nada mais genuíno, nada mais interessante do que nós nos apropriarmos dos conhecimentos dos índios para produzirmos alguns produtos que têm valor no mercado. E como proteger isso? Já que o direito, a gente vai ver logo em seguida, diz que é domínio público. Qualquer um pode utilizar lá a pintura do índio, a arte dele, enfim, as tradições que ele vai cultivando. E nós vamos fazer um passeio, então, a respeito disso e saber como é que os direitos autorais têm uma visão sobre isso. Se os direitos autorais podem ser aplicados para a arte indígena ou não. Eu até chamo essa parte do arco sem flecha, de um instrumento que acaba não cumprindo a sua finalidade. Primeiro, os direitos autorais negam a autoria coletiva. Os direitos autorais trabalham tão somente com a autoria individual. Eu vou fazer um breve percurso, nós vamos ver assim 2000 anos da história em 2 minutos. Primeiro, como é que nasce a autoria? As primeiras manifestações artísticas que existiram no mundo são as pinturas rupestres. Temos aqui uma pintura da Espanha e em seguida nós temos uma pintura aqui do Brasil, da Serra da Capivara. Existem vários trabalhos que falam sobre o grafismo indígena, sobretudo no norte do Brasil, e eles têm algo em comum. Até os autores que estudam isso dizem o que se produzia na Europa, na Ásia e na América guarda certas convergências. Eles não se comunicavam, mas ao mesmo tempo eles produziam linguagens semelhantes. Essas manifestações rupestres, elas não tinham nenhum sentido estético. Elas tinham a finalidade de um ritual. Pensava-se que, ao desenhar um animal, tanto é que os livros que vão falar do grafismo indígena dizem o que é mais comum é animais e pessoas. Vegetais eram pouco retratados. Ao se reproduzir a imagem do animal, ele se tornava mais facilmente abatido. Os deuses iriam ajudar na hora da caça. E aí, a autoria desses trabalhos era inteiramente coletiva, não eram assinados, ninguém sabe quais são. Se for consultar o livro de História da Arte, vai dizer que é uma obra possivelmente dessa data, mas que não tem autor. Então, a autoria nasce coletiva, como nós temos hoje a arte indígena, que é coletiva. Vamos passar um pouco, se puder adiantar. Isso só vai mudar muito depois. Na Idade Média, a pintura que nós temos, a arte era a arte da monarquia ou da igreja, a arte sacra. Os artistas não assinavam, aliás, a palavra artista só surge no século XV. A arte sacra da Idade Média não tem autor, ninguém sabe quem pintou, porque aquilo era um dom divino. É até comum nós ouvirmos, você é artista, que bacana, Deus lhe deu esse dom. Isso é uma ideia da Idade Média. Isso muda no século XV, com o Renascimento, quando se traz o homem ao centro do mundo e ele assume então a autoria
por meio da sua técnica, e no século XV que isso chamava artista, e mais do que isso, é no século XV que as obras de arte passam a ser assinadas. E aí que nós temos uma ideia mais voltada para a propriedade na autoria e voltada para uma propriedade individual. Seguem os séculos. No século XVI nós temos discussões já sobre a propriedade, que também não era privada, era coletiva, assim como dos índios. No século XVII, XVIII, temos o liberalismo, temos John Locke, que vai dizer no segundo tratado sobre o governo que é possível sim ter uma propriedade privada, desde que ela seja fruto do seu trabalho. E é nesse momento que nós temos, aparece na história da arte um outro gênero de pintura, que era a paisagem, que ela não existia porque a terra não tinha um maior significado patrimonial, só se pintavam imagens sacras e retratos. E é John Constable que passa a ser o pai da paisagem, porque a propriedade individual, o trabalho passa a ter importância. Interessante observar esse trabalho que não é paisagem sozinha que está aí, nós temos alguém trabalhando. É a ideia do John Locke. É possível ser proprietário? Sim, desde que ela seja fruto do seu trabalho. Cortaram a minha palavra, fizeram bem. Passando adiante, nesse caminho que nós vamos ver de propriedade, no século XIX surge a Convenção de Berna, que é a matriz, hoje, de leis autorais em 166 países do mundo. É quase uma universalização de uma lei. E essa lei, por fruto do século XVI, XVII e XVIII, trata a autoria como autoria individual. E aí nós temos problemas imensos, homéricos, ao enfrentar questões da arte indígena, quer dizer, como é que se trabalha com uma autoria coletiva? Se nós só sabemos trabalhar com autoria individual, ou se for com autoria, só sabemos trabalhar dividindo em partes o trabalho para dizer a quem compete cada uma daquela trabalho, daquele livro, enfim, qualquer obra protegida. Nesse momento é interessante trazer uma questão que é a definição de cultura, já que o que nós vimos até agora são questões culturais. E cultura é um termo que muda muito com o tempo. A própria professora Eliane comentou, o que é culto hoje? Uma pessoa que gosta de música clássica, enfim. Nós temos um percurso sobre isso. Quem trabalha muito bem com isso é um escritor peruano chamado Mário Vargas Llosa, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele fala que esse conceito vai mudando. Primeiro, cultura era tão somente religião. Em Roma, cultura era direito. Na Grécia, cultura era filosofia. No século XV, com o Renascimento, cultura passa a ser as obras artísticas e também as literárias, já que nós temos a prensa de Gutenberg, a possibilidade de produzir livros. E no século XVIII nós temos também que era a cultura, a ciência. E é por isso que a nossa lei de direitos autorais, ela compreendeu esse conceito e ela protege 3 manifestações: as obras literárias, artísticas e científicas. É um pensamento de cultura do século XV ao século XIX. Hoje nós não podemos dizer que a pessoa culta é tão somente aquela pessoa que tem uma educação formal. Hoje o nosso conceito de cultura é muito mais amplo e nós não conseguimos transpor isso para a nossa lei de direitos autorais. Mas há tentativas. Há maneira de se interpretar essa lei e dizer, ela é um instrumento adequado para se proteger a arte indígena ou não. A discussão é a seguinte: precisa de 3 requisitos para uma obra ser protegida segundo a lei de direitos autorais, que é a nossa lei de 98. Se puder voltar. Primeiro delas é a autoria individual, depois o suporte da obra e, por fim, originalidade. Autoria individual, ideia do século XIX, mas que já não persiste mais esse pensamento. Por quê? São situações que nós enfrentamos hoje. Quem é o autor da enciclopédia Wikipedia? Alguém sabe? É uma autoria coletiva. São situações que o direito hoje enfrenta. Segundo requisito, suporte da obra. Por que uma obra tem que ter suporte, não se protege sua ideia? E vários autores vão dizer, nossa, a arte indígena não pode ser protegida porque ela não tem suporte, ela está no corpo do índio, ela está na tradição e assim por diante. Só que aí, eu vou trazer um artista logo em seguida, pode passar, para dizer que o suporte da obra desmaterializou completamente no século XX. A ideia de suporte era uma ideia do século XIX, que precisava de um produto, ideia do capitalismo, produto em valor, ideia não. Por isso, toda obra tem que ter um suporte. É o mármore para a escultura, é a tela para uma pintura e assim por diante, as questões nobres que tem o material.
Isso mudou completamente, como por exemplo, a desmaterialização do suporte, num trabalho de um americano chamado Walter Maria. Ele morreu recentemente, e isso é uma pintura. Alguém consegue fazer ideia de que pintura é essa? Ele fez o seguinte: ele foi numa região dos Estados Unidos de alto índice de raios, e lá ele instalou vários hastes de metal. E a pintura dele são os raios que se produzem no céu. Até para quem quisesse visitar essa obra, tinha que assinar um termo, que se caísse o raio, ele não iria responsabilizar o artista. Aí ele traz uma situação. Qual é o suporte dessa obra? Alguns podem dizer, ela não tem suporte, mas não é essa a resposta. A estética vai dizer, o suporte é o mundo. Portanto, a arte indígena pode ser protegida, mesmo ela não tendo um suporte tangível que a nossa lei vai dizer. E por fim, o conceito de originalidade, que hoje também mudou. Por quê? A arte indígena é aquela que passa da tradição, de geração para geração, ela tem poucas modificações. E aí, a quem diz, olha, como ela não é original, ela sempre se mantém, ela tem poucas alterações, ela não tem esse requisito, o que também muda, porque hoje o conceito original é outro. Por exemplo, qual é a obra emblemática do século XX? É uma obra do Marcelo Duchamp, que é o Victório. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Aquilo é original. Porque a originalidade não é mais uma comparação de uma obra e outra, mas é deslocamento. A partir do que eu tiro o objeto aqui e coloco no museu, ela torna-se original. Portanto, todas as modificações que nós tivemos na arte do século XX, vamos dizer que sim, nós podemos aplicar ambientes doutorais para a arte indígena. Mas nós vamos ver se isso é adequado ou não. Puder passar. E aí eu entro em alguns casos. Tem um caso emblemático, que só podia ser da onde? Do Rio Grande do Sul. Que é um acórdão que uma artista aqui do Rio Grande do Sul propôs contra H. Stern. E a situação é a seguinte: a Maria Bernadette Conte, em 88, ela produziu uma série de joias, ela fez um estudo sobre a arte indígena, e com base na arte indígena, ela criou uma coleção. Ela foi para São Paulo em 88 e apresentou essa coleção para H. Stern, para ver se tinha o interesse da empresa de joias para comercializar essas joias. A empresa ficou 24 horas com esse material dela e devolveu e disse que não tinha interesse. Aconteceu o seguinte: em 2004, 6 anos depois, H. Stern lançou uma coleção baseada na arte indígena. Essa imagem aqui é do site da H. Stern. Chama-se Xingu, e essa coleção tem o nome de Purugan, que significa, para o Tupi-Guarani, beleza. Aqui está uma das joias, tem a descrição aqui, são pequenas penas de ouro. Em seguida temos uma outra imagem. Aliás, aqui temos uma matéria que saiu na mídia dizendo que a H. Stern está produzindo joias indígenas. E o que é interessante em economia criativa é que não se vende um produto por si só, ele tem que ter um conceito. Quando alguém compra um carro, não compra somente o carro, compra uma ideia, compra um estilo de vida. Quem compra produtos também, não compra só o produto, mas compra o conceito que ele tem. E aqui, tanto naquele slide anterior como nesse, eles falam que o embaixador da H. Stern foi até as aldeias, fizeram uma pesquisa, foi ver o que os índios produziram e com base nisso produziram essa coleção. Puder passar, aqui mais essa coleção de joias é lindíssima, tem mais uma imagem da coleção. E aí, esse caso foi para o tribunal, tem uma repercussão imensa na mídia. O que o tribunal decidiu? Que a H. Stern teve que indenizar a artista, porque o trabalho da H. Stern está influenciado no trabalho dela. Só que o acordo só não volta vencido porque faz referência à arte indígena. Não discute de onde que veio essa coleção, só discute a artista que se influenciou da arte indígena. E aí tem numa emenda do voto vencido o seguinte: plágio não caracteriza em virtude de que a temática dos indígenas brasileiros constitui patrimônio público de domínio público, ou seja, qualquer um pode ser utilizado. Agora, se eu vou lá e crio a partir daquilo, eu tenho direitos autorais. Agora, os índios, não. E tem uma citação no acordo vencido que a ideia foi de que não há direitos autorais nesse caso, da artista que mostrou para H. Stern, porque já tem uma origem que é a arte indígena. A origem não partiu dessa artista, só que a decisão foi pela condenação. E os desembargadores dizem o seguinte: apreciei demoradamente os desenhos feitos pela autora, analisando-os em cotejo com as ideias ditas originais. Em verdade, original nada tem eles, já que, em alguns casos,
deve ser a expressão fiel, cópia idêntica dos modelos de onde partiram. Nesse caso, onde estariam os direitos dos indígenas? Teriam eles proteção idêntica da autora, mesmo se apresenta um depósito no próprio álbum? E é uma questão que se coloca, se puder passar. Esse é um caso judicializado, mas não é o único. Mais 10 minutos. Aqui nós temos um outro estilista que também utilizou a arte indígena, se puder passar. Um desfile que teve no São Paulo Fashion Week. E ele sempre faz trabalho dizendo que é uma homenagem à arte indígena, quando se tira proveito disso. Quando o índio está vendendo um cesto, um trabalho artesanato, uma arte, não tem tanto apelo comercial, as pessoas não se interessam tanto. Agora, quando a H. Stern faz um produto, quando um estilista como o Tufi Dweck faz isso, o mercado absorve facilmente isso. E os índios deveriam ter alguma repartição desses benefícios ou não? A ideia é que sim, acho que ninguém discorda disso. Mas como se proteger isso? Eu entendo que a lei de editorais não é adequada. Porque, primeiro, a lei não faz diferenciação entre uso didático, religioso e fins comerciais. Quem utilizar a arte indígena vai ter que recolher direitos autorais. Acho que esse não é o sentido. A arte indígena, ela deve ser valorizada, ela deve ser estudada, pesquisada, utilizada, mas quando tiver finalidade comercial, nesses casos, sim, deve ter uma tratativa para os índios, inclusive com remuneração para eles. Se puder passar. E a ideia que eu proponho é o que já existe em algumas situações, como por exemplo, as questões geográficas que existem no mundo. Por exemplo, desde 94 existe uma lei em Veneza que é sobre o vidro em Murano. Todo mundo produz vidro com aquela técnica e denominava de Murano. Até que teve uma lei dizendo que só pode ser chamado vidro de Murano aquele produzido na ilha de Murano. Situação idêntica, mais recente, é o champanhe. Os espumantes do Brasil não podem mais usar a denominação champanhe, é só espumante. Só pode utilizar a denominação champanhe produzido naquela região da França. Ou então, um decreto que nós temos que fala sobre a cachaça, que também é um produto brasileiro genuíno que só pode ser utilizado o nome quando produzido aqui no Brasil. A ideia, então, é que sempre quando a indústria cultural ou a economia criativa criar um produto em cima da arte indígena, deve pedir autorização para os índios. Inclusive nessa autorização vai ser feita a negociação para um pagamento de contribuições que tiverem sobre aquela venda, mas não a aplicação da lei de editorais, que eu entendo que não é adequada para essa situação. Eu vou terminar para respeitar o tempo. E mais uma vez me rendendo aqui ao Rio Grande do Sul, citando um caso aqui do Tribunal de Justiça, essa decisão que eu citei de 2002, eu vou citar um dos que eu considero um dos melhores escritores brasileiros, que é o Moacir Scliar. Ele escrevia na Folha de São Paulo uma coluna que ele pegava notícias verdadeiras de jornais e recriava uma história a partir daquilo. Até perguntaram para ele, aquilo é ficção? Ele disse, não. São histórias verdadeiras que esqueceram de acontecer. A genialidade de um gaúcho. E uma dessas histórias que ele conta é contra a pirataria. Ele se serve de uma notícia de jornal que uma das melhores joalherias de São Paulo foi assaltada. E a história que ele criou é a seguinte: chegam dois assaltantes, uma das melhores joalherias, e são assaltantes que não querem roubar despertador. Eles sabem exatamente quais são os relógios mais valiosos e quando chegam na joalheria pedem para que eles sejam mostrados esses 3 relógios, um deles da mão branca. A vendedora, entusiasmada com a possível venda, eles estão seguros que eles queriam, mostram esses relógios, quando então eles dão voz de assalto. Um desses assaltantes fica com uma dúvida. E se esses relógios não forem verdadeiros? E aí exige da vendedora que comprove que aqueles relógios que eles vão roubar são verdadeiros. A vendedora diz o seguinte, podem levar tudo, não só os relógios. Agora, nós não toleramos ofensas. Nós somos a joalheria mais tradicional de São Paulo e nós nunca vendemos nada pirateado. Furiosa, ela entra na joalheria e traz um certificado de autenticidade e mostra para os assaltantes. Os assaltantes pegam papel e o documento está escrito em inglês e eles não sabem ler inglês. E eles exigem da vendedora
um certificado que diga que aquele certificado é autêntico. Como isso não é possível, a vendedora então sugere que o dono da joalheria seja chamado para resolver a situação. Liga para o dono e diz que tem 2 clientes muito importantes que exigem a presença dele para serem atendidos. Ele rapidamente vai até a joalheria, chega lá, já vê que as 2 pessoas lá não sabem ainda que é um assalto, e um dos assaltantes diz o seguinte: eu tenho um relógio aqui, um Montblanc, que eu ganhei e eu estou na dúvida se é verdadeiro ou não, para eu saber se eu compro ou não o relógio dessa joalheria. Aí o dono da joalheria mostra o punho dele e diz na hora: o seu é falso, o meu é verdadeiro.